Amados irmãos, o texto que iremos considerar hoje se encontra em João capítulo 6, versos 24 a 27. O texto diz assim: Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Quando nós alteramos a ordem correta das coisas, costumamos dizer que estamos colocando a carreta na frente dos bois. É uma inversão de valores. O mais importante é deixado de lado e aquilo que não tem grande importância é colocado no seu lugar. Isto é o que acontece na passagem que acabamos de ler. Jesus havia alimentado milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. O povo, vendo o que Jesus havia feito, tentou proclamá-lo rei, e com esta intenção procuram-no no dia seguinte. Ao que Jesus respondeu: Vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Esta troca, esta inversão, também pode acontecer na igreja. Há pessoas, por exemplo, que só vão à igreja quando há distribuição de roupas, distribuição de alimentos, ou quando há festas. Há denominações religiosas que se destacam até pela assistência material, mas em detrimento da pregação e do Evangelho, em detrimento da salvação eterna. Tais exemplos indicam que muitos não vão à igreja por causa do alimento espiritual, não vão à igreja por causa da palavra de Deus, mas por causa do pão material. Colocam assim a carreta à frente dos bois. O nosso texto ilustra bem o conceito que muitos têm concernente ao propósito de Cristo e da sua igreja. Entendem que a função da igreja é prover as necessidades físicas. Se este fosse o caso, Jesus não precisaria ter vindo, pois as coisas necessárias para o corpo são dadas tanto para o povo de Deus quanto para aqueles que não o são. Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 45, ele diz: Ele, Deus, faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, são dadas aos crentes e aos descrentes. Trabalhai, diz Jesus, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Cristo é o alimento que não perece, de sorte que quem vem a Ele nunca terá fome, e o que nele crê nunca terá sede. Preciosas são as horas na presença de Jesus. É assim que diz um dos nossos hinos. E em Apocalipse, capítulo 7, versos 16 e 17, então fala a respeito do prêmio, que aqueles que trabalharmos não pela comida que perece, mas dando real valor aos momentos preciosos junto do Mestre Jesus, nosso Senhor e Salvador,
teremos. O texto diz assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que possamos procurar a Jesus por aquilo que Ele é, verdadeiro alimento, por aquilo que Ele é, verdadeira fonte de vida. Jesus diz, ainda no capítulo 6, no verso 35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Que assim seja conosco. Que tenhamos sim o alimento para o nosso dia a dia, que sejamos bem alimentados. Que o Senhor nos abençoe. Amém.